a vitória no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Colossenses 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Bendito seja Deus. Eu quero frisar e deixar bem claro para os irmãos que ele nos libertou do poder das trevas. As trevas até pode ter poder, mas todo o poder pertence ao Senhor Deus, Deus Jeová, o Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Jesus Cristo. Tudo começa na minha vida quando eu ainda sou uma criança, e uma criança com problemas de depressão. Só vim entender a depressão na minha vida quando eu tinha 30 anos. Porque imagina você no interior da Bahia, ouvindo a minha mãe falar toda a vida que depressão era coisa de pessoas feias, pessoas que não tinham Deus, pessoas que não tinham força de vontade, que não acreditavam na vida nem nos seus próprios sonhos. Então cresci com isso, achando que depressão não existe, que era coisa de pessoas frescas. Mas quando na verdade eu já tinha a depressão por conta de muita coisa, né? A homossexualidade na minha vida acontece na infância. Eu não sofri abuso nenhum, como as pessoas me perguntam, você sofreu abuso? Não sofri abuso nenhum. Eu costumo dizer que a homossexualidade na minha vida começa por uma maldição hereditária, porque alguém da minha família errou, abriu essa brecha e a maldição acontece na minha vida. Meu pai, quando eu sou criança, eu lembro perfeitamente como meu pai começa a me amaldiçoar, dizer que porque eu andava um pouquinho afeminado, porque eu falava um pouquinho fino, que eu seria um homossexual, que eu seria uma bichinha. E a maldição entra na minha vida aí, porque Satanás ele precisa de uma brecha para poder destruir com a vida do ser humano. Mas mesmo Satanás, com seus planos sobre a minha vida, já tinha uma história sendo escrita no céu pela mão do nosso Deus, e o Senhor já estava escrevendo. Ele até vai passar por tudo isso que você está planejando para a vida dele, mas no momento certo eu trago ele para a minha presença, e através da vida dele muitos vão conhecer que eu sou o grande libertador de Israel e dos confins da terra. Glória a Jesus por isso. E aí começa a minha trajetória lutando contra a homossexualidade, porque dentro de mim eu não queria viver a homossexualidade, só que aquilo fazia parte de mim, parecia que estava entranhado dentro de mim. E eu só era uma criança de 9 anos, e eu lembro que quando eu começava a ver as revistas da Hermes, que minha mãe vendia, revista da Hermes, quando eu passava a página da calcinha e do sutiã, aquilo não me interessava, mas quando eu via os homens de cueca, eu falava: eu vou casar, eu vou crescer e eu vou casar com um homem bem lindo assim, porque eu não consigo gostar de mulher, então eu acredito que eu tenha nascido desse jeito. Agora, por que Deus permitiu que eu sofresse tanto, né, vivendo esses desejos que estava ardendo dentro de mim? E um tempo eu me perguntei isso por muito tempo, e foi quando o Espírito Santo me respondeu: Deus ele não te fez homossexual, porque você é a imagem e semelhança dele, e ele te fez para ser feliz, ele te fez para ter uma família, ele te fez para que você fosse próspero e não precisasse mendigar amor, nem atenção, nem momentos prazerosos
com ninguém, nem por dinheiro e nem sem dinheiro. Foi isso que o Espírito Santo me respondeu. E foi quando a minha ficha caiu que eu precisava ser feliz e não tentar a felicidade de uma maneira errada, de uma maneira a qual a Bíblia vem condenando, até os dias de hoje. Bendito seja Deus. E cresci uma criança, já era depressiva. Quando meu pai faleceu aos 14 anos, eu fiquei mais depressivo ainda, porque a falta do pai, a falta do homem que era o provedor de dentro de casa, já não existia mais. E eu via minha mãe ter que trabalhar em 2 hospitais. Eu via minha mãe querer trabalhar fazendo cirurgia particular, porque era enfermeira, hoje está aposentada, graças a Deus. E então, para sustentar 3, uma criança, eu com 14 anos, meu irmão adolescente e meu irmão com 17 para 18 anos. Então assim, ninguém trabalhava, só minha mãe. E eu vendo tudo aquilo, mexeu muito com o meu emocional. Eu já estava sentindo a falta do meu pai, vendo a minha mãe sofrendo daquele jeito. Então eu já frequentava a igreja evangélica, já tinha sede de buscar a Deus, já lia a palavra, só que ainda me faltava algo. Eu precisava viver uma experiência muito forte com Deus, uma experiência linda com Deus, e ainda me faltava aquilo. Então Deus permitiu que eu entrasse na vida do homossexualismo, conhecesse tudo. Logo o diabo se apresentou para mim e disse que eu não poderia mais frequentar a igreja evangélica, porque a vida que eu estaria levando, Deus não iria me aceitar mais. Então eu comecei a buscar algo que suprisse a minha necessidade de paz. Foi quando eu recebi um convite para o Centro Espírita, e ali eu cheguei no Centro Espírita muito destruído emocionalmente falando. E ali logo uma entidade se apresentou para mim no Centro Espírita e disse que ali eu teria felicidade, que eu precisava desenvolver, que não precisava eu brigar comigo mesmo, porque a homossexualidade na minha vida era algo de outras encarnações. E me lembro como se fosse hoje, uma preta velha incorporada em uma médium virou para mim e disse: você hoje sofre a perseguição do homossexualismo porque antes, em outra vida, você perseguiu pessoas homossexuais. E aquilo ficou na minha mente gravado, porque eu não conhecia 100% o Evangelho, eu não conhecia 100% que era Cristo, eu era simplesmente um frequentador. A palavra do Senhor vem dizer lá em Jó, que Jó precisou passar por muita coisa para conhecer Deus, e Jó declarou: hoje eu te conheço de ver ao Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. E assim aconteceu na minha vida. Eu comecei a entender, depois de muito tempo, que na minha infância, frequentando a igreja, indo para círculo de oração, orando, subindo o monte, eu simplesmente conhecia Deus de ouvir falar. Eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural a ponto das cadeias se arrebentarem das minhas mãos, os grilhões sair dos meus pés, e hoje está aqui falando com propriedade que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele salva, liberta, Ele transforma, e Ele faz coisas sobrenaturais por amor a uma alma. E assim aconteceu comigo, e não vai ser diferente com você que está aí assistindo esse vídeo. Deus, Ele entra na tua vida hoje, te dando a resposta de todas as suas perguntas. O Senhor, Ele entra na tua vida, mas é necessário que tu deixe, porque a palavra do Senhor vem dizer assim, que Ele está à porta e Ele bate. Se abrir, Ele vai entrar. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Ele não arromba a porta para entrar na tua vida. É se você abrir. Então, abra a porta do teu coração para o Senhor, para que você possa ceiar com Jesus Cristo, porque ceia não se dá no chão, se dá na mesa. E Jesus Cristo quer te pôr na mesa, fazer você sentar em lugar de honra, comer das melhores iguarias do Rei, porque as iguarias do Rei Jesus é coisa fina. Não queira comer migalhas que Satanás oferece para você no chão. Há umas igrejas aí, há umas denominações que vai dizer que é natural. Você pode sim, você pode ser feliz com um homem, você pode ser feliz com uma mulher, você pode ter uma vida normal e ser cristã e servir ao Senhor. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você não renunciar ao seu pecado, renunciar aquilo que te prende nesse mundo para servir a Jesus Cristo, você não vai conseguir ver a face do Senhor.
aquilo ficou muito gravado em mim, né? O que aquela preta velha falou. E comecei a entender, comecei a acreditar naquela mentira, na mentira que o diabo tinha me contado. Hoje eu vejo, sim, como o diabo, espíritos malignos, anjos decaídos. Hoje eu vejo dessa maneira, porque é assim que a Bíblia me ensina, e a palavra da verdade, ela é a verdade. Não há outra verdade sobre a palavra de Deus, ela é única. Então, sim, são espíritos malignos, sim, não são espíritos desencarnados, coisa nenhuma, tá? Houve uma rebelião no céu, todo mundo foi expulso, e a terra era sem forma e vazia, e o diabo, simplesmente porque ele queria ser adorado no céu e não conseguiu, ele conseguiu adoração na terra, enganando a todos que não conhecem a palavra da verdade, e assim tem sido nos dias de hoje. E é essa verdade que eu creio. Outrora não era assim, então aquilo ficou gravado dentro de mim, o que aquela preta velha tinha falado, eu comecei a entender, me entender como homossexual, me entender como gay, mesmo assim não querendo aceitar aquilo, fui vivendo essa vida que só me levou a fundo no vício, né? Logo conheci a prostituição, recebi convite para me prostituir, fui, gostei do que eu estava fazendo, unir o útil ao agradável, ganhar dinheiro e fazer sexo, porque logo as coisas do diabo te vicia, as coisas do diabo te levam a você querer mais e mais a se afundar. Diz o ditado que um buraco chama o outro, e é assim a vida do homem sem Jesus Cristo, um buraco chama o outro. E logo comecei a me afundar na prostituição, comecei a me afundar no vício, comecei a me drogar, cheirar cocaína, comecei a beber, e a minha vida foi virando o maior barato, como diz os jovens de hoje, né? Verdadeiramente eu sou livre, hoje eu estou numa religião onde eu posso fazer tudo e ninguém me condena, né? Realmente o pastor ele só queria nos prender dentro de uma realidade mentirosa. Não existe libertação, existe simplesmente uma aceitação. Eu pensava dessa maneira. E Jesus me fez enxergar hoje diferente, né? E vivendo uma vida totalmente torta, e o diabo foi me conduzindo a um lamaçal, a um charco de lodo terrível, a qual, se não fosse Jesus Cristo, eu não estaria aqui contando para vocês. Passou-se um tempo na minha vida, a depressão se tornava cada vez mais presente em mim. E logo o diabo começou a me conduzir a caminhos piores, inflamar a minha alma com desejos horripilantes que não me cabe contar aqui. E assim fui galgando para a prostituição, me mudei da cidade que eu estava, fui para o Espírito Santo, aonde comecei a ficar pior do que eu já era, né? Sem Cristo, a nossa casa se torna ambiente de demônios, onde não habita a luz, as trevas tomam conta. E assim a minha vida foi ficando de mal a pior. Passou-se um tempo, fui para o Rio de Janeiro, abandonei tudo no Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, onde eu dei início na minha vida realmente espiritual dentro do candomblé. Tinha saído da parte da Umbanda, da parte do centro espírita, e comecei a ingressar para o candomblé, porque um espírito me possuiu com o nome de Pombogira e falou que o meu lugar era dentro de um terreiro, na frente de um atabaque, dançando, porque aonde eu estava frequentando, buscando a paz que eu precisava para preencher o meu vazio, ela não podia chegar. Ela precisava chegar em um lugar onde ela era respeitada e adorada através dos cânticos. E assim esse espírito que começou a me possuir levou para dentro de um terreiro. Eu conheci o terreiro de candomblé num momento muito difícil da minha vida, onde eu tive necessidade de comer, e eu olhei dentro do armário e não tinha. Eu morava de favor com um amigo, e esse outro amigo chegou lá e falou assim: vai ter uma festa, e lá, meu amigo, tem comida à vontade. Lá a gente não nega comida para ninguém, você não precisa passar por isso. E foi onde eu conheci o candomblé. A família do candomblé me abraçou muito bem, e logo ali eu descobri que eu precisava fazer um santo, né? Raspar a cabeça, como as pessoas conhecem hoje, né? Fazer o orixá. E eu me entreguei, sendo 4 anos, a Bian daquela casa. Ali eu comi, ali eu bebi, ali eu morei, e aprendi muito. Aprendi o meu primeiro paó. Você que já foi do candomblé sabe o que é isso. Aprendi as minhas primeiras palmas, aprendi a dobrar
os meus joelhos e bater a cabeça para a Mãe de Santo e para o Orixá. Comecei a aprender os rituais que lá dentro ensina para você crescer espiritualmente. E assim fui conduzido a viver uma vida espiritualizada. Hoje, para a glória de Deus, eu vivo uma vida espiritual, porque o que Deus me oferece é viver uma vida livre e espiritual, com intimidade, regozijando no Espírito Santo. Outrora, fui viver uma vida totalmente presa na religiosidade e na mentira que o diabo nos oferece. Como eu disse, o diabo ele só tem migalhas para dar para aqueles que os servem, mas Cristo tem o melhor da mesa para aqueles que também querem o servir. Amém? Glória a Jesus por isso. E ali fui conhecendo, saí daquele terreiro, fui embora para o Rio de Janeiro, né? Voltando um pouquinho, porque eu já tinha ido embora do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, mas essa parte é a parte que eu saio do Espírito Santo e vou para o Rio de Janeiro para dar início realmente, né, a minha iniciação. Logo conheci uma pessoa que viveu comigo 7 anos, que era pai de santo, né? E eu entrei para a religião mesmo de cabeça, fiz a cabeça, fui a Bian, fui a Iaô, tomei todas as obrigações até virar um babalorixá, né? E ali, sendo conhecido dos mistérios e da feitiçaria africana, os espíritos começaram a me ensinar as feitiçarias, porque a Mãe de Santo já não podia me ensinar, porque, como ela dizia, você sabe de muita coisa e coisas que eu não ensinei. Eu posso deixar você livre para ser o que você quiser dentro da religião, porque você sabe demais. Mas mal ela sabia que eu era ensinado pelos próprios espíritos, né? Porque no candomblé é uma faculdade. Você tem que galgar para chegar até o patamar de pai de santo, de babalorixá, e sentar realmente no cadeirão de pai de santo e tomar o posto mesmo, né? De ser um babalorixá respeitado. Eu galguei até onde os espíritos me levaram, e ali estava já me afundando na feitiçaria, sendo ensinado pelos próprios espíritos a fazer feitiços terríveis, e fiz muitos feitiços terríveis, né? Muitos pactos, levantei muitos altares para Satanás. O meu corpo principalmente era um altar para Satanás. Aqui está um homem que recebia um espírito de pombagira 8 horas da noite, e 4 horas da manhã o espírito estava me deixando, né? E acabando com todas as garrafas de 51 e detonando com todos os cigarros. Mas Deus, Ele é tão fiel na minha vida que Ele não deixou sequela no meu corpo. Eu tenho o meu pulmão limpo, o meu rim é perfeito, tudo em mim é perfeito para a glória do nome de Jesus. O diabo não conseguiu me destruir, não me deixou com vício, porque assim o Senhor não permitiu. Mas infelizmente, na vida de muitas pessoas, quando o diabo vai embora, ele realmente destrói. Porque a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E assim o ladrão, ele estava tentando fazer na minha vida, mas Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, me encontrou com muito amor e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, como diz Colossenses 1. Glória a Deus por isso. E saí do Rio de Janeiro, já me ingressei para São Paulo, cheguei em São Paulo, tomei minha última obrigação na religião, e no melhor momento como pai de santo na minha vida, eu começo a receber o chamado de Cristo, eu começo a receber o chamado de Jesus, mas sem querer dar ouvido, né? Um momento onde parece que estava dando tudo muito certo, a depressão se apresenta para mim novamente e tenta me destruir mais uma vez, né? Pela terceira vez eu tento suicídio, aonde eu me despido, eu começo a me despedir das pessoas no dia 31 de dezembro de 2018, eu dou um abraço, cumprimento todo mundo pela manhã. Eu estava com a garganta muito inflamada a noite toda, chorando a noite toda e invocando Yaori, que no candomblé é conhecida como Iemanjá, cultuada como a dona de tudo que tem cabeça. Ela domina tudo o que tem cabeça, todo animal pensante, né? No candomblé ela também domina. E eu invocando
naquela madrugada, pedindo que ela tivesse misericórdia. Aquela angústia estava dentro de mim, aquela vontade de morrer, aquela vontade de existir. E todo o tempo eu ouvia uma voz dizendo: você só vai ser feliz quando você se libertar deste corpo. Você chega em São Paulo, a sua vida parece que vai dar tudo muito certo, e do nada a sua vida começa a desmoronar e você não tem mais para onde correr. Você precisa deixar este corpo doente. Você chegou em um nível de depressão muito alto, onde você não tem mais evolução. O que você tinha de fazer, você já fez. Você já tomou todas as suas obrigações dentro da religião. Você precisa evoluir, sair deste corpo. Este corpo está muito depressivo, você precisa evoluir. E eu pedia todo o tempo, chorando na madrugada, que Iemanjá tivesse misericórdia da minha mente doente. E todo o tempo a voz falava: se mata. Eu tomava um remédio, para quem é enfermeiro, para quem é médico, conhece esse remédio chamado amitriptilina. Eu tomava esse remédio para esquecer a dor, porque eu tinha tanta dor de cabeça. A depressão que havia dentro de mim era tão ruim, era tão forte, que eu tinha dores. Eu fiz vários exames e os exames não davam nada. Os médicos falavam: você tem que procurar Deus ou um pai de santo ou alguma coisa, porque você não tem nada. E essa dor vem de onde? Mas essa dor é a dor da alma, é a dor do homem que não tem Cristo, é a dor do homem que não conhece a verdade, é a dor do homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Eu sentia esta dor e dentro de mim era um vazio, mas tão grande, e que eu não sabia explicar. Mal eu sabia que esse vazio era a falta de Deus, era a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus, que é doada para a gente de graça, pelo poder de Cristo Jesus, o teu Filho. E eu não tinha essa paz. E os espíritos malignos falavam: você precisa se matar, dessa vez vai dar certo. E eu peguei 20 comprimidos. Eu já havia me medicado em casa porque a garganta estava muito inflamada, eu estava com muita febre. E naquela manhã eu começo a me despedir das pessoas dentro do salão de beleza, vou para dentro do banheiro do salão, tomo todos aqueles comprimidos e digo assim: eu vou no hospital aqui perto. Na época eu morava na Lapa. Eu vou no hospital aqui perto, eu vou tentar tomar uma benzentacil para me poder melhorar essa garganta, porque eu quero ir para Paulista ver os fogos. Mentira! Eu só estava falando aquilo para que as pessoas não percebessem a dor da minha alma. E ali eu tomei todos aqueles comprimidos de uma vez só e fui caminhando em direção do hospital, sentindo meu corpo ficar muito leve, meu coração desacelerando. Eu senti como se a rua começou a ficar 2, 3 pistas e eu fui cambaleando até chegar no hospital. Quando cheguei no hospital, logo fui atendido. O médico perguntou para mim: o que você tem? E eu falei: minha garganta está inflamada. Ele me perguntou para mim: você tem alergia a alguma coisa? Eu disse não. E logo eu senti ele dar tapas no meu rosto e falava: fica comigo, por favor. E aquela voz foi ficando mais distante. Logo eu senti uma mão entrando na minha boca e puxando minha língua para fora, porque eu já estava convulsionando e eles não conseguiram me segurar, porque foi muito de repente. Eu caí, bati a cabeça no chão e comecei a convulsionar. Eu convulsionei mais ou menos umas 4 vezes, e eles segurando a minha língua, me colocando em posição fetal, para que eu não pudesse engolir o vômito e a convulsão. E comecei a sentir perder as forças, e logo eu ouvi o inimigo ajoelhar perto de mim. Eu senti como se alguém tivesse ajoelhado perto de mim no chão e falava no meu ouvido: você está vendo? Você conseguiu. Você está saindo desse corpo gay que você nunca quis viver nesse corpo. Você está saindo desse corpo depressivo. Eu disse para você que você ia conseguir. Agora você vai vir para o lado de cá e você vai ser feliz. Você vai ter uma vida totalmente limpa e diferente desse corpo. E eu comecei a sentir uma satisfação muito grande de sair do corpo. E naquele momento eu sabia que eu estava morrendo. Satanás estava concretizando o plano dele na minha vida. Mas mal sabia o diabo que Deus, do seu alto e sublime lugar, estava dizendo: nem pensar, Satanás, essa vida é minha. Essa vida é minha, porque eu morri por ele também na cruz do Calvário. Quando eu estava naquela cruz, eu pensei nele também. E se você pensa que você vai levar essa vida para o inferno, você não vai levar, porque eu comprei, e a moeda foi sangue. Glória a Jesus por isso. Conjectura minha, eu acredito que Deus falou isso para o diabo, porque eu tinha tudo para não estar aqui hoje contando esse testemunho de vida para você, mas o Senhor sonhou com este momento. O Senhor sonhou com este momento.
E o Senhor está dizendo para você através desse testemunho de vida: não tira a tua vida, não tira o dom que eu te dei. O diabo está tentando de todas as formas arrancar a alegria da salvação de você. Mas o Senhor está dizendo: Ele é o teu Deus. Clamas a mim, busca a minha face, porque o que eu tenho para você é melhor do que o mundo tem para oferecer. E naquele momento eu comecei a ter apagões e eu acordava, já estava dentro de uma ambulância, eles arrancando minha roupa, eu todo defecado, todo urinado, todo sujo. E é isso que o diabo faz na vida do ser humano. Ele te suja. Ele faz você acreditar que tudo aquilo, todo aquele alimento que ele está te dando é o melhor, mas na verdade é o pão que ele comeu, vomitou, pisou e deu para você comer de novo. Ele é o maior ilusionista de todos, o nome dele é Satanás, o traidor. Ele pega o vômito dele e dá para você comer, mas faz você sentir o gosto de um doce. Ele engana as pessoas no propósito de levar para o inferno, porque ele não quer queimar sozinho. E ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe o que espera dele lá na frente. Ele sabe qual é a sentença que Deus já decretou para ele. E ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer te levar. Invoque a Deus no momento da sua solidão. Não tente tirar sua vida, não. Não tente tirar o fôlego de vida que Deus te deu, porque naquele grande dia Deus ele vai te perguntar: onde está o que eu te dei? Queira ser salvo naquele grande dia, pois o grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto, e eu venho aqui como atalaia de Deus nesta noite, tocar as buzinas para que você escute a voz do Espírito Santo. O grande dia do Senhor está perto. Arrependei-vos, se volte para o Senhor, se volte para o Senhor, se volte para o Senhor. Eu me lembro de começar a cair. Eu me lembro de começar a cair, e eu me lembro de começar a cair, não tem fim. Não tinha fim aquele buraco negro. E quando eu cheguei, caí em um charco de lodo, de uma lama gelada. Uma lama tão gelada que eu não sei explicar para vocês. Aqui na terra não tem essa lama. Eu estava realmente, no mundo espiritual, eu tinha entendido que eu tinha realmente morrido. E eu tive um encontro com um ser a qual eu tinha devoção dentro do candomblé. Todo ano eu dava a sua obrigação, todo ano eu arriava a sua comida, com muita devoção e carinho que eu tinha por este orixá, e muitos conhecem como santo, Omolu. Ele apareceu para mim em meio à lama que eu estava, vestido de palha, assim como ele se apresenta no candomblé. E eu me deparei com aquele orixá e ele se apresentou para mim. E lá no mundo espiritual não se fala com os lábios, a voz sai daqui de dentro e se escuta aqui também. Ele se apresentou para mim e ele disse: aqui você não pode passar mais. Você não pode passar daqui para lá. Você não pode voltar mais. Você chegou até aqui e você sabe que você se matou. E eu dizia: eu sei que eu tirei minha vida. Porque aquela vida não me servia mais, eu era infeliz. E agora eu vou seguir para um lugar melhor. E logo ele se revelou para mim, a face dele, quem ele era. Um espírito maligno. E das costas dele começaram a sair cordas, como se fossem cordas de sisais, e me enrolar. Como uma aranha faz com a mosca, eu fiquei todo enrolado daqui para baixo. E ele foi me enterrando naquela lama gelada, parecia uma areia malvediça, e ele falava: fiz tudo o que eu queria fazer com você. Tudo o que eu queria fazer com você eu fiz. Agora você chegou até aqui, o meu plano é concretizado e você vai viver comigo. Acabou para você, não tem salvação. E eu muito triste porque achava que aquilo era o santo a qual eu adorava e prestava culto. Ele se mostrou para mim como Satanás, o enganador. Só que no meio daquela escuridão, uma rocha imensa apareceu. Assim como o salmista Davi diz: tirou-me de um poço de perdição
de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Salmos 40 se cumpre na minha vida neste dia, no dia da minha morte, no dia qual Satanás tinha concretizado a minha morte, tinha declarado a minha morte, tinha assinado e carimbado a minha passagem para o inferno. Salmos 40, ele se cumpre na minha vida. Pois no meio daquele lamaçal onde eu estava sendo submergido, eu vi aquela rocha muito grande e lisa, e tinha a cor de jaspe. Ela não era marrom, não era vermelha, mas tinha um brilho sobrenatural, era algo muito lindo que apareceu atrás de mim. E logo eu vi cânticos, muitos passarinhos cantando. Eu falei, como? Nessa escuridão, nesse vale, aonde tem passarinho? E quando eu olhei para trás, eu vi um homem escalar aquela rocha, me pegar pela minha mão direita, me tirar daquele lago de lama gelado. Ele subiu, escalou aquela rocha comigo, ele colocou os meus pés sobre aquela rocha. Eu estava sujo de lama. Oh Deus! Eu estava todo sujo de lama, Jesus. E o Senhor não olhou para minhas vestes sujas. Ele simplesmente passava a mão no meu corpo e as minhas vestes sujas começavam a ficar alva como a neve. Eu nunca vi um branco igual aquele. As minhas vestes começavam a ficar limpa. Aquele cheiro ruim daquele lugar escuro onde eu estava já não existia mais, porque os meus pés estavam firmados sobre a rocha, e as mãos dele começavam a me limpar, e as minhas vestes começavam a ficar branca como a neve. E ele me abraçou e me chamou de filho. E eu falei, quem é você? Pois os orixás me chamam de cavalo, de aparelho. A pombagira me chama de meu menino. Quem é você? Quem é você? E ele fala, filho, volta. Porque através do seu testemunho de vida, muitos conhecerão quem eu sou. Eu falava, o Senhor é Jesus? E ele me dava um sorriso, e colocava a mão no meu peito, e me empurrava. Eu lembro de começar a flutuar, descendo, e eu caí dentro do meu corpo. Era o 4º dia. Eles já tinham desligado os aparelhos, eles tinham me desentubado, já tinham me desmamado. Eu estava com um tubo de ventilação mecânica. Eles já tinham mandado chamar meus parentes, tinha um óbito pronto, porque os médicos falaram, isso aqui é hospital particular, não é público. É muita gente querendo se suicidar, esse menino já está morto, já tem 3 dias que ele está morto. O meu corpo saiu daquele hospital e foi em 2 hospitais particulares em São Paulo, eu ali adormecido para passar por um laudo de 2 neurocirurgiões, simplesmente para atestar que eu tinha tido morte cerebral. A minha mãe estava vindo da Bahia para assinar o óbito, e do nada, uma enfermeira chama os médicos e diz, a mão dele está mexendo. E eles me levaram para uma outra sala e começaram a tentar me reanimar. Foi no momento que o meu corpo desceu, o meu espírito entrou dentro do meu corpo, e eu voltei à vida, voltei a respirar. E o nome do Senhor foi glorificado, e o nome do diabo foi envergonhado. Porque eu servia na minha mente enganada por Satanás, eu servia aos orixás, eu servia aos espíritos de luz. Mas quando eu morri, ele se revelou para mim como espírito das trevas. Você que é candomblecista, você que é umbandista, que acha que tem paz na sua religião, eu estou aqui como prova viva para dizer, são demônios, são espíritos malignos, são principados, são potestades, enganando você, dizendo para você que são santos. Eles até te dão uma falsa paz, eles até mexem na sua vida financeira e te dão uma vida financeira boa. Eles até mexem na saúde, fazem até milagres para te enganar. Mas eu estou aqui para dizer, o ex-babalorixá, Pai Marcos de Oxum Carê, estou aqui para dizer que são demônios. Você está cuspindo no prato que eu comi? Sim, eu estou cuspindo no prato que eu comi. Eu estou cuspindo e dizendo, é lixo. É lixo. São espíritos malignos te enganando, fazendo você perder seu tempo, seu dinheiro. Porque o que eu dei para todos os orixás foi o melhor que eu podia dar. O meu tempo, o meu sangue, a minha dedicação, e o que eles me deram
Foi a verdade revelada quando eu já não existia mais nesse corpo. Mas Deus me trouxe de volta para dizer para você: desiste dessa religião. Desiste desse culto pagão. Porque só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de Jeová. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Eu venho dizer com toda a convicção: só o Senhor é Deus. Só Jesus tem a salvação para te dar. Aceita Jesus. Arrepende do teu pecado. Se volta para Jesus. Você não está vendo tudo acontecendo. A palavra de Deus é a única que te promete salvação. Após essa morte. Após a morte. Após o findar dessa vida. O Evangelho é o único que te promete vida eterna com Deus. Não acredita. Falácia. O diabo não veio para dar vida para ninguém. Ele veio trazer perdição. Se volta para Jesus enquanto há tempo. Abandona toda essa religiosidade. Queira conhecer o Senhor, pois o Deus que se revelou para mim me trouxe a paz que 20 anos de religiosidade eu não tive acesso. E mesmo voltando